crianças! Tudo bem com vocês? Que alegria saber que vocês decidiram conferir mais uma lição da Bíblia, a Palavra de Deus. Aprender sobre Deus é sempre uma decisão muito importante e inteligente. Por isso, fique bastante atento na lição de hoje, porque ela tem muito a nos ensinar sobre esse assunto. O reino do povo de Deus estava passando por tempos muito difíceis. O rei Acasias havia acabado de morrer. E durante o seu reinado, ele fez muitas coisas que não agradavam a Deus. Quando o rei morreu, sua mãe, Atalia, tomou seu trono e se nomeou rainha do reino de Judá. Imediatamente, ela mandou destruir todos os seus herdeiros. Todos, filhos, netos. Ela era uma rainha muito má. Ela queria garantir que o poder estaria sempre em suas mãos e que ela seria a governante absoluta. Quando os soldados estavam realizando essa terrível destruição, a pedido da rainha má, uma jovem da família real, Jeozebate, irmã do rei Acasias, conseguiu salvar um dos herdeiros do trono, o pequeno Joás. E durante 6 anos ela o manteve escondido na casa de Deus. Jeozebate foi muito corajosa e conseguiu salvar a vida do seu sobrinho Joás. Certamente ela o amava muito. Você sabia que você e eu também temos alguém que nos ama muito? E esse amor pode ser simbolizado por esse círculo dourado, que não tem começo nem fim. Da mesma forma, é o amor de Deus. E não tem como ser medido ou calculado, porque é imenso e muito especial. Foi Ele que fez tudo aquilo que o homem não pode fazer, mas a sua principal criação foi você. E a Bíblia diz que Ele te ama muito, e o amor dele é muito grande e dura para sempre. É um Deus perfeito, santo, que só faz aquilo que é certo e bom. Um Deus que está preparando um lugar maravilhoso para todos aqueles que creem no seu nome. Um Deus que te ama apesar do pecado, que é tudo aquilo que você e eu pensamos, falamos, fazemos e até sentimos que não agrada a Deus. O pecado que já nasceu conosco e que nos leva a fazer coisas que desagradam a Deus e que causam uma separação muito grande entre nós e Ele. Por isso, Ele teve o plano maravilhoso de enviar o seu perfeito Filho Jesus ao mundo, que entregou a sua vida, derramou todo o seu sangue, tomou um castigo que você e eu merecíamos, para que hoje você e eu pudéssemos estar aqui, aprendendo mais sobre Deus e desenvolvendo um relacionamento com Ele. Jeozebate também arriscou a sua vida para salvar Joás e protegê-lo da avó, que era má. Atalia sentou-se no trono do rei de Judá e começou a reinar. Ela não media esforços para conseguir todo o poder que fosse possível. Por isso, feria e destruía os próprios familiares, netos e filhos. Atalia servia a um deus estranho chamado Moloque, e ela exigia que todos oferecessem sacrifícios a ele. O povo de Deus estava passando por um momento de muito medo e sofrimento. Enquanto isso, Joás crescia criado escondido no templo. Durante os anos, ele sabia da sua posição real e se preparava para o momento certo. Deus usou o sacerdote Joiada para ensinar e preparar Joás para ser um líder importante em Judá. Joiada era um homem bom e dedicado ao Senhor, a quem serviu toda a sua vida com todas as suas forças. Você pode imaginar como seria se tornar líder de uma grande nação aos 7 anos de idade? Provavelmente Joás sentiu medo, sentiu pressão. Afinal, como ele iria governar tantas pessoas? Quantas decisões importantes ele teria que tomar? Mas sabe, você e eu também temos muitas decisões importantes a tomar todos os dias. E se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você precisa tomar decisões sábias sempre. Decisões sábias são decisões inteligentes que agradam a Deus. Que decisões são essas? Talvez não sejam tão grandes quanto as de um líder de uma nação, de um líder de um grande país. Mas são decisões que podem afetar a sua vida no futuro e a vida das pessoas que estão à sua volta. Como, por exemplo, decidir ser uma criança obediente, decidir aprender mais sobre as coisas de Deus, decidir ser um bom estudante. Todas essas coisas que você decide hoje podem afetar a sua vida no futuro e das pessoas que estão à sua volta.
A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 9, que dá instrução ao sábio e ele será mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará o entendimento. Então, quanto mais você escuta as pessoas que estão à sua volta, que são mais velhas, que têm mais conhecimento de mundo que você, mais sábio, inteligente você será. E o seu entendimento vai aumentar. E dessa forma, você tem grandes chances de sempre tomar decisões muito inteligentes. Não se esqueça que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você precisa tomar decisões sábias sempre. Por isso, para Joás, era importante ouvir os ensinamentos do sacerdote Joiada, pois ele estava o preparando para se tornar um grande rei. Deus havia escolhido este sacerdote para cumprir a grande missão de derrotar a rainha Má. E sabe como isso aconteceu? Ele chamou todo o exército de Judá. Pois apesar de Atalia estar no poder, muitas pessoas se mantiveram leais à família real. Joiada escolheu um sábado para o grande evento. Apresentou Joás aos guardas e preparou um plano muito sábio. Ele levou Joás para longe de onde eles estavam escondidos, colocou uma coroa na cabeça do menino e ungiu como rei. O povo e todos os guardas que estavam ali presentes, cheios de alegria, começaram a gritar: "Viva o rei! Viva o rei!" Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e das pessoas, correu para o templo para saber o que estava acontecendo. E sabe o que ela viu? Uma criança com uma coroa na cabeça. Era Joás, a quem Deus salvou através de Jeozabade. Os oficiais do exército e os que tocavam trombeta estavam ao lado do rei. Todos se alegravam tocando. Foi uma cena maravilhosa, menos para a rainha Má, que começou a rasgar suas vestes, suas roupas e gritar: "Traição! Traição! Isso é uma traição!" E imediatamente o sacerdote Joiada pediu que levassem a rainha. As suas maldades, o seu reino e a sua vida terminaram naquele dia. E Joás, que era apenas uma criança, agora se tornara oficialmente rei de Judá. Mas ele não estava sozinho. Teve todo o apoio do sacerdote Joiada para que ele tomasse sempre decisões muito sábias. E se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você precisa tomar decisões sábias sempre, todos os dias. Decisões sobre os seus estudos, sobre como ser um bom filho, como ser fiel a Deus. E para isso, você precisará da ajuda dos ensinamentos de pessoas mais experientes que você, como seus pais, como seus professores, parentes que sejam mais velhos. E o mais importante, essas decisões devem estar alinhadas à vontade de Deus. Salmo 119, versículo 30 diz: "Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças", que as suas decisões estejam de acordo com a vontade de Deus para você. E saiba que para isso, para te ajudar, Deus vai usar muitas pessoas. Então esteja atento aos ensinamentos que você recebe em casa, na escola, na igreja e tenha sempre um coração pronto e obediente para seguir tudo que é ensinado e com certeza suas decisões serão sempre sábias. Deus providenciou para Joás um homem dedicado no propósito de prepará-lo e educá-lo. Joiada ajudou Joás a se tornar um rei sábio. Escolher e praticar o que é certo são coisas muito diferentes. Joiada fez um acordo com Deus, com o rei e com o povo, para que todos se convertessem aos caminhos do Senhor. Isso significava que todos iriam seguir os ensinamentos de Deus. Eles iriam seguir o caminho de fidelidade. Depois disso, todos os guardas e as pessoas levaram o rei do templo ao palácio. Joás ocupou seu lugar no trono e começou a reinar. Agora uma época de paz e alegria se iniciava em Judá. A Bíblia diz que as pessoas se alegravam e a cidade estava em paz depois da morte da rainha Atalia. E quanto a Joás, ele decidiu seguir os ensinamentos do sacerdote Joiada e foi abençoado. Joás precisava de orientação e treinamento à medida que crescia, assim como você. Saiba que Deus colocará adultos sábios no seu caminho para te ajudar na sua tomada de decisões. Lembre-se que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, suas decisões devem ser sábias sempre, sejam elas na escola, em casa, na igreja,
É importante que elas estejam alinhadas à vontade de Deus. Por isso, meu desejo é que você coloque em prática o salmo que foi citado nesta lição, 119, versículo 30. Eu escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir os seus ensinamentos. Quando nós seguimos os ensinamentos do Senhor, as chances de nós tomarmos decisões sábias são muito grandes, pois uma vida de obediência a Deus garante boas decisões. Então, após o término dessa lição, eu quero que você faça uma lista com o nome de algumas pessoas que têm te ajudado nessa caminhada. Pode ser o seu pai, a sua mãe, seus professores, vovó, vovô. Você vai pensar em adultos que têm te ajudado a tomar boas decisões. E durante essa semana você vai se comprometer em orar pela vida de cada um deles, para que Deus continue dando sabedoria para cada um te ajudar na sua caminhada. E se você que está aqui ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você precisa tomar uma decisão muito importante. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Receber é quando você reconhece que é pecador, que faz coisas erradas, acredita de todo o coração no que Jesus fez por você e decide viver uma vida em obediência aos seus ensinamentos. Se você ainda não fez essa oração, falando todas essas coisas a Deus, você tem a oportunidade de fazer isso agora mesmo. Fale a Deus o que você tem em seu coração, que você deseja ser perdoado dos seus pecados, que você se arrepende de cada um deles, que você acredita de todo o coração no que Jesus ele fez por você e que você está decidido a viver uma vida de obediência a Ele. E você vai ver o quanto que a sua vida a partir de então será diferente e quanto as suas decisões elas serão sábias, pois a mais importante você estará realizando aqui, agora mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês nas próximas lições. Um grande beijo e até lá!